Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto, de uma questão que tem afastado muitos das igrejas evangélicas. Muitos consideram as igrejas evangélicas como conservadoras, como igrejas lotadas de usos e costumes, doutrinas pesadas, e muitos têm procurado outras religiões, né? Ou até mesmo têm ficado sem religião por conta de se preocupar, né, em relação a doutrinas. O Senhor Jesus, ele falou que os fariseus, os escribas lá daquela época, eles impunham cargas muito pesadas e nem eles mesmos tocavam com um dedo nessas cargas, e eles impediam, eles nem entravam no reino dos céus e nem deixavam entrar aqueles que queriam, e que eles consideravam mais o exterior do que o interior. Então, aqui nessa pregação eu vou falar a respeito disso, né? Tanto o homem quanto a mulher cristã, que eu vou colocar várias imagens de mulheres, mas é válido para homens também, porque tem homens que gostam também de se cuidar. Então nós precisamos separar bem aquilo que é cuidado pessoal daquilo que é vaidade. A vaidade, ela é um dos 7 pecados capitais, né? A gente que considera muito a Bíblia, a gente não se atenta muito a essa questão dos sete pecados capitais, mas eu cito eles porque muitos que não têm o conhecimento bíblico, às vezes já ouviram falar, né, nos 7 pecados capitais. E essa vaidade, que eu vou até colocar a definição aí, ela é a característica daquilo que é vazio, daquilo que é fútil. Por exemplo, você deixar de ir a algum local fazer algo importante porque você não tem um batom naquele momento ali para passar. Então você tá tomando uma atitude fútil. Você não ir a tal local, né, que vai ser algo muito importante para você porque você no momento não tem um salto alto. Então, assim, a vaidade que eu quero condenar aqui, que a Bíblia condena, é aquela vaidade permeada de orgulho, né? Que critica, que ri, que zomba do próximo, né? Deus, ele não aprova a zombaria, ele não aprova o orgulho, a soberba, o achar-se melhor que o outro, mas o cuidar de si mesmo é algo maravilhoso. Deus nos deu. Por exemplo, muitas igrejas têm a doutrina, perdão por citar aqui doutrina, não vou citar nome de igreja, mas muitas igrejas têm na doutrina a regra, que não é bíblica, de não poder cortar o cabelo. O que a Bíblia fala é que o cabelo serve no lugar de véu para a mulher, né? Se a mulher não tem um cabelo suficientemente comprido, ela pode usar o véu, né? O que não deve é orar a Deus com a cabeça descoberta. Descoberta que eu falo no sentido de não ter ali o cabelo. Tem esse mandamento, mas não está escrito lá, nunca corte o cabelo. A questão é ter o cabelo. Então a gente às vezes vê pessoas com o cabelo sem corte, né? Não pode ali passar uma tintura, não pode repicar, não pode cortar, não pode se embelezar porque já acredita que está ali cometendo erro, né? Sendo que não é isso que a Bíblia orienta. A Bíblia orienta, inclusive tem um versículo que muitos se utilizam para criar essas doutrinas apertadas nas igrejas, que está em Pedro. Eu vou colocar aí, mas eu acredito que é 1 Pedro 3, né? Que falam que as mulheres elas devem se ataviar em traje honesto. Fala em relação ao uso de joias caras, né? Algumas versões vão trazer essa expressão joias caras, outras não. Então, o que quer ficar expresso aí nesse versículo é que a mulher de Deus ela deve ser discreta, ela deve procurar a humildade, no sentido de não querer ser melhor que todo mundo, e às vezes uma pessoa paga 10 mil reais num anel, mas não tem a disposição de coração de ajudar um mendigo na rua. Então é muito sobre isso, sobre você estar ali tomando uma atitude de vaidade, se entregando ao ouro, às vestes caras, ao cuidado extremo com a aparência, a ponto de esquecer a necessidade do seu próximo, a ponto de se sentir melhor que outro, humilhar outro, né? E é mais sobre isso mesmo, sobre você não apenas se cuidar, mas querer se sentir o melhor. E tem a questão da discrição também, que eu vou colocar aí em Provérbios, que Deus orienta que a mulher virtuosa ela não deve ser indiscreta, né? Então existe uma grande diferença
entre você não fazer algo e fazer algo baseado nas dicas e orientações do Espírito Santo. E existe uma diferença entre você seguir uma doutrina e você seguir a Bíblia, né? Porque a Bíblia está ali e a doutrina criada por homens está ali do outro lado. Então, existe uma grande diferença, por exemplo, não pode usar batom. E existe a outra questão, que é você olhar aqui na Bíblia que a mulher precisa ter discrição e você usar um batom num tom discreto, num tom que você não vai chegar lá na esquina e eles vão olhar e falar, nossa, vem uma mulher com batonzão, né? Então Deus não quer que a gente seja assim, dado aos escândalos, dado a ser comentado por outros. E vou deixar aí alguns versículos agora que falam aí que a respeito de doutrina, né? Que a gente não deve ser levado por ventos de doutrinas, porque tem muitas doutrinas que são que nem as doutrinas dos fariseus daquela época, né? Que consideravam a tradição, que consideravam o exterior, mas o interior deles estava cheio de iniquidade. Inclusive, mandaram matar Jesus, mas a veste comprida até lá no pé era o mais correto, mas matar podia, não podia usar uma túnica assim. Então é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente considere aquilo que sai da boca, aquilo que são as palavras, né? Ele quer que a gente considere as atitudes. Vou colocar aí a respeito do que a Bíblia orienta. As pessoas que fazem isso e isso, não vão herdar o reino dos céus. E as pessoas não estão considerando isso. Muitas igrejas estão falando, você não põe um brinco, você não põe um colar, você não põe uma calça. Muitas vezes a calça com uma blusa long line, mais compridinha, está mais decente que uma saia colada ali, mostrando todo o desenho do bumbum. E é isso, gente. Desculpa pela palavra pesada, enfim, mas nós devemos considerar não sermos hipócritas, falsos. Você não pode usar aquela calça comprida que está tampando a sua perna. Você está usando uma blusa comprida por cima, mas você pode usar aquela saia colada. E aí você está sendo sensual. Vou colocar o versículo que fala aqui, olha. Estão seguindo a doutrina, mas isso não está combatendo a sensualidade. Vocês vão ver aí o versículo agora. E é isso, gente. A gente tem que respirar a verdade em Cristo, respirar liberdade. A palavra de Deus diz, aonde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas sabe qual que é a liberdade? É a liberdade de obedecer o mandamento e de não ser preso pelo pecado, porque o pecado sim aprisiona. A sensualidade, a mentira. Eu não estou dizendo para você colocar um short curto, mostrando as nádegas e andar aí pelas ruas, porque também existe a orientação sobre você não ser sensual. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ser uma pessoa boa, mas você pode se vestir decentemente. É mais uma característica que te aproxima de Cristo. Então é isso, irmãos. Vamos ter verdade naquilo que fazemos. Não vamos seguir as aparências. Vamos considerar o que a palavra de Deus diz e não o que a doutrina da igreja XYZ diz. Porque muitos impõem cargas pesadas demais, impedem que as pessoas entrem e elas acabam cometendo pecados muito piores lá fora ou em outros locais. E você está prendendo ali para ela não ser um membro da igreja e você pode estar fazendo com que uma alma se perca. Então é isso, vamos considerar sermos tanto homens quanto mulheres discretos, que não deixam de fazer algo, mas fazem aquele algo com discrição, com modéstia, com cuidado, colocando sempre o filtro, né, da santidade, do temor a Deus. Deus diz, guarda as tuas vestes, porque eu venho e você não deve ser achado nu. A primeira coisa que Adão e Eva fez quando comeu do fruto do bem e do mal foi se vestir, porque eles não podiam se apresentar nus mais diante de Deus, porque agora eles tinham conhecimento. Então vamos acordar, vamos pensar nisso, vamos meditar. Vou colocar agora mais alguns versículos falando sobre doutrina, né? Que a gente não deve se deixar levar.
essa doutrina aqui é o que vai me levar para o reino dos céus. Não, o obedecer ao amor, a Deus e ao próximo é o que vai te levar aos céus. E uma coisa não exclui a outra, como eu disse. Não adianta você ser sensual e amar o próximo. Você pode ser barrado do reino dos céus por ter sido sensual, porque uma coisa não vai excluir a outra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.